Então Deus falou assim: eles não estão sozinhos na guerra, eles não estão sozinhos nas suas lutas, eles não estão sozinhos nas suas dificuldades. Eu estou com eles e eu quero ajudá-los para que eles possam vencer as dificuldades, para que eles possam superar os desafios, para que eles possam a cada dia crescer em fé e romper tudo que eles precisam romper para ver a manifestação do meu poder e da minha glória nas suas vidas. Amém? Então eu estou compartilhando essa palavra do Espírito Santo para cada um de vocês. Deus quer ajudar você a vencer as tuas lutas, a vencer as tuas batalhas, a vencer as tuas guerras. Amém? E como Deus pode nos ajudar? Através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos instrui, é a palavra de Deus que nos prepara, é a palavra de Deus que nos capacita para que nós possamos de fato vencer, para que nós possamos superar, para que nós possamos romper todas as dificuldades e barreiras que vão surgindo na nossa vida e crescermos a novos níveis de fé, a novos níveis de vitória, porque a Bíblia diz assim: de fé em fé, de força em força e de vitória em vitória. Amém? Não é uma vitória aqui, uma derrota lá, depois quem sabe lá na frente mais uma vitória e depois mais uma. Não, de vitória em vitória. Levanta a sua mão direita lá. Azar, vem aqui fazer coceguinha em mim agora. Agora é hora de fazer coceguinha em mim, menino. Levanta a tua mão direita, diga assim comigo: de vitória em vitória. Mas a gente sabe que para a vitória se manifestar, a gente também precisa ir de fé em fé. Se queremos vitória, precisamos de fé. E se queremos vitória, nós queremos também e precisamos também de fé em fé. Amém? Então diga comigo: vitória em vitória, de vitória em vitória, mas antes disso, de fé em fé. Amém? E a guerra espiritual tem a ver justamente com isso, porque Paulo escreve a Timóteo, e por extensão a cada um de nós que somos discípulos de Cristo, que nós devemos combater o bom combate da fé. Amém? O bom combate da fé. Agora, nós precisamos, eu estou dando aqui um fundamento para vocês, para nós trabalharmos isso em algumas noites aqui de sexta-feira. Combinado? Amém? Então nós vamos avançando aqui, porque nós não temos muito tempo na noite de sexta-feira, e não dá para eu tentar falar tudo aqui numa noite só. Mas eu quero separar algumas noites de sexta-feira para nós tocarmos nesse assunto aqui especificamente. Uma vez nós temos 2 cultos na semana, culto de domingo e culto de sexta-feira. Então eu quero falar nesses dias sobre isso em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Acho que está bom, né? Eu já estou ambientado com o som. Tá bom aí para vocês o som? Viu? Microfonezinho novo, ó. Diferente, com mais qualidade. Vamos ver agora se o Osaf consegue regular direito, né? Amém. Romanos capítulo 10, versículo 17. É um versículo que todos conhecem. Amém? Diz a palavra de Deus assim: de sorte que a fé vem. A palavra sorte aí não é acaso. Amém? A palavra sorte aí significa que esta é a forma, essa é a maneira. Amém? Que a fé vem pelo ouvir. Então como é que a fé vem? Amém? Essa é a maneira como a fé opera nas nossas vidas. Preste bem atenção nisso. De ouvir. Mas também não é ouvir qualquer coisa. A palavra diz assim: e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa linda esse texto. Então às vezes a gente fala, né, porque a gente já conhece de cor esse versículo: a fé vem pelo ouvir. Então quando eu ouço a palavra, então em mim brota fé. A consequência da palavra recebida no meu coração, consequentemente vai gerar em mim fé. Amém? E isso é uma grande verdade. Mas a ênfase aqui está justamente nisso, no ouvir. Ouvir. E isso aqui se refere justamente à oportunidade que nós temos como filhos de Deus de ouvirmos a voz de Deus nas nossas vidas, de ouvirmos a voz de Deus para nós. Amém? Agora, Deus pode falar de várias maneiras.
mas sempre a forma que Deus, a base, o fundamento da voz de Deus vai chegar a nós por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Então, por isso é necessário que a gente valorize a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos ouvir Deus pela palavra. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus na tua vida por outro meio, por outra forma. Deus pode usar uma criança para falar com você. Deus pode usar uma situação para falar com você. Deus pode usar alguém com dom de profecia para falar com você. Deus pode falar com você de várias formas e de várias maneiras, mas nunca sem a palavra. Deu para entender isso? Nunca a parte da palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Por isso Paulo diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações, para que por ela nós possamos ser instruídos. E o que de fato nos instrui, amém, é a voz de Deus que é liberada por meio da sua palavra. Ei, você não entendeu, vou dizer de novo. Nós somos instruídos por meio da palavra, amém, mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós estaremos totalmente em condições de ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar por meio, e sempre Ele vai falar por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 1, o livro da fé, por exemplo, a gente sabe que começa dizendo exatamente isso: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou por meio de quem? Jesus Cristo, seu Filho. Por quê? Porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a palavra verbo significa exatamente isso, palavra. Então Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se encarnou, tomou forma humana, aleluias. E agora nós temos a Bíblia como a palavra de Deus para nós. Então a gente sabe que literalmente Jesus está assentado agora mesmo à destra de Deus nos céus, amém? Porém, como Ele está aqui entre nós? Porque Ele prometeu: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, como Jesus está no meio? Sim, Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que posicionalmente Jesus está na destra de Deus Pai, assentado com Ele em glória. Porém, Ele está entre nós por meio da sua palavra. Ele está em nosso meio por meio da sua palavra. Então, como Deus vai falar conosco? Por meio da sua palavra. Diga mais uma vez isso comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, pela palavra. Então a palavra habilita os teus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a voz de Deus na sua vida. E não tem como você ter direção na sua vida se você não ouve a palavra de Deus, se você não está atento à palavra de Deus. Então observe isso: se você não é instruído pela voz de Deus na sua vida, através da iluminação que o Espírito Santo traz, da verdade que você encontra na palavra, porque é uma obra de unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão operando conjuntamente em plena unidade. Ninguém faz absolutamente nada independente do outro na divindade. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então a gente vê uma harmonia perfeita, amém? Uma integração absoluta, um vínculo perfeito, para que de fato a obra de Deus seja manifestada nas nossas vidas. Tudo isso Deus faz por amor a mim, tudo isso Deus faz por amor a você, a você. Então Deus falou: eu quero ensinar o meu povo, eu quero ajudar o meu povo a vencer as suas dificuldades, a superar os seus desafios, a serem mais do que vencedores. E é isso que a palavra de Deus promete, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo, na palavra. Então, sem a palavra, nós não temos condições de ouvir a voz de Deus, porque mesmo que Deus falasse de uma forma direta com você, sem o fundamento da palavra, como você teria certeza que era Deus falando com você, se você não tem o fundamento da palavra? Faz sentido o que eu estou falando?
Você só pode reconhecer que é a voz de Deus porque ela está alicerçada na palavra. Então a palavra habilita os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos escutar a voz de Deus. E ao escutarmos a voz de Deus nas nossas vidas, nós somos fortalecidos, a nossa fé é edificada, a nossa fé ela é fortalecida para que nós possamos vencer, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós nos apartamos do ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, a nossa fé se debilita, a nossa fé se enfraquece. Amém? Então olha a construção que eu estou fazendo aqui. Se ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra edifica a nossa fé, que é o mesmo que fortalecer a nossa fé, vai levando a sua fé. Quanto mais você ouve, quanto mais você obedece à voz de Deus na tua vida, mais robusta vai ficando a sua fé, mais poderosa vai ficando a sua fé. E todos nós aqui sabemos que uma fé comparada a um grão de mostarda, no seu tamanho, pode fazer coisas incríveis, pode fazer coisas extraordinárias, pode fazer coisas até mesmo impossíveis.